Olá, 안녕하십니까. Hello, pessoal. everyone. 오늘 저녁에는 요한복음 8장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoje vamos ler o livro de João, capítulo 8. 요한복음 8장 1절부터 읽겠습니다. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. 요한복음 8장을 찾으시기 바랍니다. Por favor, procurem suas Bíblias em João, capítulo 8, versículo 1. 찾으시면 제가 읽겠습니다. Se acharam, eu vou ler. 예수는 감난산으로 가시다. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. 아침이다 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으다 저희를 가르치시더니 De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. 바리새인들이 간중에 잡힌 여자를 끌어와서 가운데에 세우고 Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔나이다. disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 율법이란 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 네가 이렇게 말하면 고소할 조건을 꾸자 예수를 시험함이라. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 저희가 묻기를 맞이하는지라 이에 일어나 가라사대. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: 너희 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no 이 chão. 말씀을 두고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나가고 Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시르시되 Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 대답하되 주여 없나이다. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. 사대 Então lhe disse Jesus: 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시고 Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. 가늠한 여자가 있었습니다. Tinha a mulher adúltera. Act of adultery. 가늠한 여자 가늠하다가 잡혔습니다. Ela foi surpreendida em adultério. Adultery. 유대 나라 법에서 모세 율법에는 여자가 자기 남편은 다른 남자와 가늠하다 잡히면 돌에 맞아 죽습니다. Na lei de Moisés, diz que se uma mulher adultera, ela tem que ser morta, apedrejada. 가늠하다 잡혀서 돌에 맞아 죽을 수밖에 없어 끌려가고 있는 그런 신세가 됐습니다. E ela estava naquela situação, não tinha como evitar de ser levada para ser morta, apedrejada. 누가 가늠을 합니까? Pessoal, quem adultera? Adultery. 대부분 사람들은 생각합니다. 엄란한 마음이라면 가늠을 한다고 생각합니다. A maioria das pessoas pensam, aquela pessoa que teve o seu desejo lascivo. Mas não é assim. Case. 금방 생각 엄란한 마음이라면 가늠을 한다고 생각하는지 모르겠지만 Eu não sei se vocês pensam dessa forma, que por ter um desejo lascivo as pessoas adulteram. 마음이 일어나도 가늠을 하면 세상상 가늠하는 사람 아무도 없을 거예요. Mas se fosse assim, não teria ninguém nesse mundo que não teria adulterado. There will be no one who does not commit adultery. 그러면 누가 가늠을 합니까? Então quem é que adultera? Adultery. 이 여자는 왜 가늠하다 잡혔습니까? Por que essa mulher foi surpreendida em adultério? 물론 엄란한 마음이라는 건 사실입니다. Sim, é verdade, ela teve um sentimento lascivo. 여러분 이 여자가 가늠하게 된 원인은 엄란한 마음 때문이라고 말할 수는 절대 없어요. Mas não podemos afirmar que a origem, a razão dela ter adulterado foi o sentimento, o desejo lascivo. 교도소에서 한 10년 동안 수원교, 대전교도 두 개 교도소에서 재소자들을 가르쳐. Eu, por uns 10 anos, ensinei pessoas presas, em Suwon e Daejeon. 사람들이 죄를 짓고 교도소에 들어오면 As pessoas, depois que cometem crimes, e são presas, 생각을 합니까? o que eles pensam? Do they think? 내가 왜 잡혔지? Por que eu fui pego? 도둑질하기 때문에 잡혔지요. Pessoal, ele foi pego porque ele roubou. Stealing. 그렇게 생각하지 않아요. Mas eles não pensam assim. 내가 이번에 왜 잡혔지? Eles pensam, calma aí, por que eu fui pego? 도둑질해서 잡혔잖아. Você foi pego porque você estava cometendo um crime. 아무도 없습니다. Ninguém pensa assim. That way. 내가 이번에 왜 잡혔지? Por que eu fui pego? This time. 내가 이거 장갑을 안 끼고 가서 지문을 남겨 잡혔지. Eu fui pego porque eu não levei minha luva, eu deixei minhas digitais. 그럼 그 사람은 내가 지문만 남겨서 안 잡히는. Ele fica pensando, nossa, eu não devia ter deixado a minha digital, eu não teria sido pego. Caught. 교도소 안에서 재소자들은 그런 생각을 합니다. Então, enquanto estão presos, as pessoas pensam nisso. 그 자기가 잡힌 원인을 발견하고
Eles descobrem ali, sabe, o suposto motivo de serem pegos. 이렇게 하면 절대 안 잡히리라는 확신을 가지고 E eles têm aquela certeza, da próxima vez é só eu não fazer isso que eu não vou ser pego. 그런 사람들이 다 잡히는 겁니다. Pessoal, são essas pessoas que são pegas. 그런 사람들이 다시 말해 자기를 믿는 사람들이 잡히는 거죠. Em outras palavras, né, pessoas que confiam em si são pegas. 잡혔는데 예수님을 만났어요. Essa mulher foi surpreendida em adultério, né, e ela encontrou com Jesus. 게 아닙니다. Mas ela não encontrou com Jesus porque ela desejou isso. 사람들과 바리새인들이 예수님의 흠을 잡으려 했는데 가늠한 여자에겐 너무 좋은 얘기입니다. Os escribas e os fariseus buscavam um motivo de acusar Jesus, né? Só que para a mulher adúltera esse fato foi muito bom, 다 잡혔는데 porque essa mulher foi surpreendida em adultério. 죽이지 말고 Ah, mas não vamos simplesmente matá-la. 가보자. Vamos levá-la para Jesus. 예수님은 죄인을 사랑한다고 하셨잖아. Jesus disse que ama os pecadores. 예수님 물으면 가늠한 자 돌로 치라 그럴까 말라 그럴까? Se nós perguntarmos sobre essa mulher, será que ele vai mandar apedrejar ela ou não? 돌로 치라고 하면 죄인을 사랑한다는 예수님, 죄인을 구원하러 오셨던 예수님 말하고 다른 거죠. Se ele manda apedrejar essa mulher, porque a lei diz isso, ele está se contrariando, porque ele disse amar os pecadores. 치라고 하면은 모세 율법이 돌로 치라기 때문에 모세 법하고 다른 예수님이 정죄가 되고 잡힐 수 있어. 고소할 조건이 되는 거예요. Mas se ele fala para não atirar pedra, isso é ser contra a lei de Moisés. Então é um motivo de acusar a Jesus. 예수님 물으면 예수님 돌로 치라 치지 마라 그렇게 대답할 줄 알아. Então eles esperavam só duas respostas de Jesus: ou apedreje essa mulher, ou não apedreje essa mulher. 아내하고 주기 전에 먼저 예수님께 데려왔습니다. Por isso eles não a mataram e levaram para Jesus. 예수 앞에 선생님 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔습니다. Perante Jesus, eles perguntaram: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. 보면은 이러한 여자 돌로 치라고 명했습니다. E nas leis de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. 내 말하겠나이까? Mas tu, o que dizes? 거기까지입니다. 인간 생각. É o pensamento humano, vai até aqui. 그들은 예수 돌로 치라 치지 말라 그 대답이 나올 줄 알아. Eles esperavam uma das duas respostas: apedreje essa mulher ou não. 죄인을 사람을 돌로 치다 말이 안 되고. Se ele mandar apedrejar ela, não faz sentido aquilo que ele disse de amar os pecadores. 하면 법을 어기기 때문에 법에 치라고 되기 법을 어기니까 이래도 이제 고소할 쪽은 충분히 되는 거죠. Mas se ele fala para não apedrejar, ele está indo contra as leis de Moisés e isso é motivo para poder acusá-lo. 땅에 글씨를 쓰셨어요. Mas Jesus, ele começou a escrever com o dedo na terra. 사람들이 조용해졌습니다. Todos ficaram em silêncio 예수님 일어나셨습니다. e Jesus Cristo se levantou. 뭐라고 말씀하셨냐면 E o que ele disse? 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. Dentre vocês, aquele que não tiver pecado, lhe atire pedra. 자 이제 그 많은 사람들이 돌로 치라 치지 마라고 할 줄 알았는데 Então, aquelas muitas pessoas só esperavam uma resposta, né? Atire a pedra ou não. Mas Jesus Cristo, ele disse: podem atirar pedra. Porém, aquele que não tiver pecado, lhe atire pedra. 예수님의 한마디를 들을 때 Então, escutando essas palavras de Jesus, 모든 사람 가늠한 여자 자체도 마음에 느낌이 todas as pessoas, inclusive a mulher adúltera, sentiu algo muito grande no coração. 여자는 자기 생각을 믿었어. A mulher adúltera confiava em si mesma, no seu pensamento. 다 잡혀 Ah, não é por eu adulterar que você pega. 하지 Eu vou fazer escondido. 안 잡힐 거야. Eu não vou ser pega por isso. 자기 자신한 단순한 생각을 믿었어. Ela confiava esses pensamentos que surgiam no coração dela. 그 처음으로 예수님의 입에서 나오는 말씀을 들었습니다. Mas, pela primeira vez naquele momento, ela escutou as palavras de Jesus. 그분은 어떻게 저런 지혜를 가지셨지? Nossa, como ele tem essa sabedoria? 나는 저분의 지혜가 없으니까 Na minha vida, por não ter a sabedoria dele, 지혜를 믿었는데 eu confiei na minha sabedoria. 나도 저분을 알고 저분을 믿고 저분을 가진 그 지혜가 내게 온다면 Mas se eu o conhecer, se eu estiver junto com ele, se a sua sabedoria estiver comigo, 산다면 불행한 일이 없을 거야. se eu viver a minha vida com a sabedoria dele, não terei infelicidade na minha vida. 많은 분들은 교회를 단 예수님을 잘 모릅니다. Só hoje muitas pessoas frequentando igreja não conhecem a Jesus. 누구든지 불문하고 Não importa quem seja, 예수님을 정확히 그 마음을 알고 그 마음을 만나 보면 se conhecer exatamente o coração de Jesus, encontrar exatamente com o coração de Jesus, 바보스러운 생각의 세계를 가지고 사는지 말로 다 할 수 없어요. vocês vão perceber quão bobos são os nossos pensamentos. 우리 인생은
굉장히 많은 문제들을 가지고 삽니다. Na nossa vida, nós temos inúmeros problemas. 많은 문제들은 내 생각으로 말미암아 만들어진 문제들인데 E são problemas que são formados por causa do meu próprio pensamento. 내게 어떤 불행 가지고 어떤 어려움을 가져올는 전혀 모르고 있다는 거예요. Nós não temos como prever que tipo de problema nossos pensamentos irão trazer. 저는 이번에 이 집회를 하면서 굉장히 마음에 기뻤습니다. Só dessa vez, nesse seminário bíblico, eu fiquei muito feliz. 저도 깜짝 놀랐습니다. Eu fiquei muito chocado. 지난번에 저희들이 부활절 예배를 드렸는데 Da vez passada, nós tivemos o nosso culto de Páscoa. 부활절 예배를 드리려고 했는데 그때 뭡니까? 코로나 때문에 정상제 예배를 드릴 수가 없었어요. Mas devido, né, à quarentena do coronavírus, nós não pudemos ter um culto tradicional. 제 예배를 드렸는데 Por isso tivemos que prestar o culto pelo Zoom, né, pela internet. 200만 명이 들어왔다는 거예요. Só que na coordenação disseram que 2 milhões de pessoas estavam ali participando. 우리가 할 때 깜짝 놀랐대요. Então todos ficaram muito assustados com aquilo. 왜 너무 많이 들어와서 기계 문제가 일어났다고. Disseram que entraram tantas pessoas, teve tanto acesso que deu problema nas máquinas. Eu falei, 2 milhões de pessoas? Não consegui acreditar. 근데 이제 우리가 부활절 예배를 마쳤는데 E assim nós terminamos o culto de Páscoa. 우리 교회 자매님 부활절 우리 5개 나라 말로 했는데 E esse culto, né, havia sido traduzido para 5 idiomas. 그다음에 영어 그리고 이제 에스파뇰하고 프렌치하고 5개 나라. Era o coreano, chinês, inglês, espanhol e francês, em 5 idiomas. 저희들 교회에 이찬미란 자매가 에스파뇰을 참 잘해요. E tem a irmã Ichami na nossa igreja que fala muito bem o espanhol. 이 자매가 에스파뇰 통역을 했는데 E ela que fez a tradução para o espanhol. 감격해하는 거예요. Só que ela traduziu de uma forma muito comovente. 속에서 설교가 끝났을 때 내가 이번 설교에서 제3막 댓글이 올라오는데 Então, quando terminou a pregação, né, só da página em espanhol começaram a postar muitos comentários dizendo: Nossa, eu recebi a salvação. 댓글이 올라 모양이 나오는데 Aqui estão, né, todos os comentários que eles 저는 이제 postaram. 댓글이 올라왔다. E continuamente postaram comentários assim. 개가 들어왔다고. Disseram que 4 mil comentários surgiram ali só das páginas em espanhol. 깜짝 놀랐습니다. E eu fiquei muito assustado com isso. 그 5월 10일부터 참그 이제 집회를 하기로 계획을 세웠어요. Por isso, nós planejamos fazer esse seminário a partir do dia 10 de maio. 이걸 방송국에서 방송에서 중계해 주길 바랬는데 E desejávamos, né, esperávamos que alguma emissora pudesse transmitir esses cultos. No começo, acreditávamos que iríamos alcançar, né, algumas milhares de pessoas, mas no começo eles estavam estimando cerca de 130 milhões de pessoas. Eu falava, 130 milhões de pessoas? Isso não faz sentido, eu não conseguia acreditar. 저희들 선교에서 전 세계에 있는 약 100여 개 나라가 선교사 활동하고 있는데 A nossa missão está atuando em cerca de 100 países. Desculpa, mas eu também não sei exatamente quantos são. 100개까지는 안 된 줄 알고 Eu sei que é quase 100 países, não chega a 100. 다 있는 방송국 Essa imagem, né, mostra todas as emissoras que transmitiram nesse seminário. 얘기를 했고 그 방송 기꺼이 이거 중계해 주려고. E nós procuramos essas emissoras e todos aceitaram a transmitir. 3억 5천이 올라. No dia seguinte, a informação, né, eles me passaram um novo número. 350 milhões, eu não conseguia acreditar. 시청률이 그렇다고. E eles falaram, mas pastor, é verdade, isso aqui é a audiência dessas TVs. Isso foi crescendo, foi aumentando. 자, 우리는 오늘 요한복음 8장에서 Só hoje, aqui em João capítulo 8, 여자는 자기 머리를 믿었어요. a mulher adúltera, ela confiava na sua cabeça. 해도 안 잡힐 거야. Ah, eu posso adulterar, eu não vou ser pega por isso. 해야지. Eu vou fazer só uma vez. 머리가 잘못해서 그건 잡혔어요. E ela, confiando nisso, foi pega. 여자가 이제 돈에 맞아 죽을 수밖에 없는데 E essa mulher não tem como evitar de ser morta agora. 아무도 그냥 살릴 수가 없는 거예요. E ninguém podia resgatá-la disso. 오빠가 뭐 국회의원쯤 되고 Por mais que seu irmão pudesse ser assim um deputado, 좀 돼도 그냥 못 살릴 거예요. seu tio fosse um ministro, não teria poder para salvar aquela mulher. 예수님은 오셔서 말씀 한마디 하셨어요. Mas Jesus Cristo foi a ela e disse uma palavra. 현장에 잡혔습니다.
Disseram para Jesus: Senhor, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Mas, Senhor, tu como dizes? Ele se inclinou no chão e começou a escrever com o dedo na terra. Ele disse: 여러분 가운데 죄 없는 사람 먼저 돌로 치세요. dentre vocês, aquele que não tiver pecado, lhe atire pedra. 깜짝 Todos ali ficaram muito assustados escutando aquilo, 아무도 생각지 않았던 porque Jesus Cristo falou algo que ninguém esperava escutar. 이야기가 들리자마자 그들은 양심의 가책을 E assim que eles escutaram essas palavras de Jesus, eles foram assim, tocados pela consciência. Ah, eu também queria apedrejar essa mulher, mas calma aí, eu também tenho pecado. 때리려고 했구나. Eu queria apedrejar ela, sendo que eu também tenho pecado. 갔어요. Todos deixaram as pedras e foram embora. 그리고 예수님만 만났어요. Só restaram Jesus e a mulher. Standing in the midst. 예수님이 여자에게 물었어요. Jesus perguntou a essa mulher: 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? mulher, onde estão os teus acusadores? 정죄한 자가 없느냐? Ninguém te condenou? Condemn thee. Senhor, não. 나도 너를 정죄하니 가서 다시. Eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. 여자는 예수님의 지혜를 갖지는 못했고 자기 얕은 지혜를 가지고 있어요. Essa mulher não tinha a sabedoria que Jesus tinha, ela tinha uma sabedoria muito rasa. 이 가진 그 지혜에 깜짝깜짝 놀랐습니다. Ela se assustou, se surpreendeu muito com a sabedoria de Jesus. 지혜를 내가 받아들이기로 한 겁니다. Eu, na minha vida, decidi aceitar a sabedoria de Jesus. 지혜를 나에게 주신다는 거죠. Jesus Cristo me deu a sua sabedoria. 여러분 성경 고린도전서 이런 말씀. Em 1 Coríntios tem uma palavra que diz assim: 너희는 하나님께나 그리스도 예수 안에 있고 mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus 의로움과 거룩함이 되었다 그랬어요. sabedoria e justiça e santificação e redenção. Sanctification. 예수 우리의 지혜가 됐고 Jesus Cristo se tornou a nossa sabedoria, 우리가 됐고 a nossa justiça, 예수 우리 거룩함이 됐다. a nossa santificação. Sanctification. 저는 그때부터 내 지혜 놔두고 예수님의 지혜를 쓰기 시작했어요. Eu deixei a minha sabedoria e passei a utilizar a sabedoria de Jesus na minha vida. 내가 예수님 만나면서 예수님 나하고 부딪힌 부분이 어떤 The 부분이냐면은 very first Meu primeiro encontro com Jesus, uma colisão que eu tive com Jesus foi por causa disso. 저도 죄를 많이 지면 안 된다고 알지만 죄를 많이 지었어요. because I Eu, desde pequeno, frequentava igrejas, né? Então, eu sabia que não podia pecar, mas eu pecava. 그래서 동네 감 따먹고 사과 따먹고 뭐 고구마 캐 먹고 밀 그것도 구워 그런 죄를 많이 지었어요. Principalmente porque na minha infância nós éramos muito pobres, né? Então, nós roubávamos trigo, nós roubávamos caqui, roubávamos batata doce. Eu cometi muitos pecados assim. 만나냐면 이 성- Mas encontrei com Jesus. Onde? Na Bíblia, nas palavras da Bíblia. 근데 제가 이 예수님하고 나하고 지혜가 비교가 안 E a minha sabedoria não se comparava com a sabedoria de Jesus. 여자는 자기 지혜를 가지고 있다가 자기 지혜를 믿었다가 가나마다 잡혀 죽을 위치에 도 있어요. A mulher adúltera, né? Ela estava confiando na sua sabedoria, só que confiando nisso, ela foi até a morte. 아니면 오빠가 그 뭐 시장이나 뭐가 돼도 장관이 돼도 E não importa se o irmão dela fosse um deputado, se o tio dela fosse um ministro, por mais que fosse assim, não poderia salvar ela. 안에 있는 지혜는 Mas a sabedoria que estava em Jesus 가늠한 여자를 죽음에 살리고도 남음이 있었습니다. era o suficiente para poder salvar aquela mulher da morte. 그 지혜는 가늠한 여자를 살리는 데만 그런 게 아니라 Não somente para resgatar a mulher adúltera, 그 여자 죄에서 깨끗하게 했을 뿐만 나도 예수님의 지혜는 얼마나 죄에서 벗어나게 하겠다. Jesus Cristo não somente purificou a vida dela, mas, para mim também, Jesus Cristo purificou a minha vida. 내 마음에 받아들이면 Se eu aceitar a sabedoria de Jesus no meu coração, 예수님만큼은 안 돼도 내 지혜가 상승하겠다는 사실 정확히 por mais que eu não chegue a ser igual a Jesus, a minha sabedoria irá crescer. 아무도 저는 제 생각을 버리고 예수의 지혜를 Por isso eu passei a deixar o meu pensamento, aceitar a sabedoria de Jesus. 저는 정말 죄가 많았으면 거짓말도 많이 도둑질도 많이 죄가 많습니다. E o incrível, sim, eu roubei muito, eu já menti muito, eu tenho muito pecados. 성경을 읽어보니까 Mas incrível que, lendo a Bíblia, 성경은 우리에게 뭐 로마 4장 25절에 o que a Bíblia diz para nós em Romanos 4:25? 우리 위한 내어짐이 되고 또한 우리를 어렵다 하시면 다시 살아나셨느니라. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 내어짐이 되는
Jesus Cristo, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, nossos pecados. 그리고 장사됐어요. Ele morreu e foi sepultado. Buried him. 예수님 살아나셨으니 Então, Jesus Cristo ressuscitou. Mas por que ele ressuscitou? He raised again. 내가 모든 인간들의 죄를 위해 십자가에 붙이고 그들의 죄를 Ele veio confirmar: eu morri pelo pecado da humanidade, remi todos os pecados. 박옥수의 죄도 사했다. Eu remi os pecados do Oxo Park. 박옥수는 의롭다. Por isso, o Oxo Park é justo. 그걸 증거하기 위하여 살아났다고 합니다. Jesus Cristo ressuscitou para testificar isso. 그걸 봐라. Olha essa marca na minha mão. 목자국이 있어. Existe uma marca aqui. 박옥수의 죄를 위해서 목자국 못 박힌 거야. Isso é a perfuração que eu sofri por causa dos pecados do Oxo Park. Olha a minha costela aqui do lado. 목자국 봐. Olha essa cicatriz na minha testa. Horns on the head. 박옥수의 죄의 형벌을 받은 Eu recebi todo o castigo pelo pecado do Oxo Park. 박옥수는 의롭다. Por isso, ele é justo. Righteous. 예수님은 나에게 너 의롭다 하시기 Então, Jesus Cristo, ele ressuscitou para o quê? Para falar para mim: você é justo. Righteous. 자 이제 예수님이 나를 보고 의롭다고 하셨어요. 성경에 보니까. A Bíblia diz que Jesus Cristo me justificou. 나는 예수님과 생각이 다른 거예요. Só que eu penso de uma forma diferente de Jesus. 이에요. Senhor, eu sou um pecador. 많이 했어요. Eu cometi muitos pecados. 많이 하고 Eu já roubei muito. 걱정도 많이 끼치고 Eu já menti muito. 많은 죄를 지어서 죄인이 Eu já cometi muitos pecados. Eu sou um pecador. 저는 그랬습니다. Eu dizia isso. 근데 이제 예수님이 나를 보고는 의롭다는 거예요. Mas Jesus dizia para mim: não, você é justo. 의롭다 하시기를 위하여 살아나시고 의롭다고 하시고 Ele ressuscitou para minha justificação e ele testificou isso: você é justo. 가진 내 지혜를 믿어야 하는가 예수님 말씀 믿어야 그걸 생각. Eu tive que pensar: calma aí, eu vou confiar na minha sabedoria ou eu vou confiar nas palavras de Jesus? 그런 인간은 틀림없습니다. Para mim, a sabedoria é certo. Eu cometi maldades, eu fui mal. Realmente, eu sou um pecador. 높습니다. Porém, The thought of Jesus is os pensamentos de Jesus são maiores do que os meus. the thought of Jesus is As palavras de Jesus são mais preciosas do que as minhas. As palavras de Jesus são mais poderosas do que as minhas. Deus não mente. 그분이 나를 의롭다고 시에 살아나 나를 보고 의롭다고 하셨습니다. E na palavra de Deus diz que ele me justificou. 로마 3장 23절에 Em Romanos 3:23, 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하다. diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. 대부분 로마 3장 23절한 24절을 잘 몰라요. A maioria das pessoas conhece muito bem esse versículo, mas não conhece o versículo 24. 는 뭐냐면은 O que diz no versículo 24? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로만 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, 하나님으로 값없이 의롭다 하심을 얻은 mediante a redenção que há em Cristo Jesus. grace. 그 하나님의 은혜로 나를 보고 의롭다고 그랬습니다. Então, Deus está falando que pela graça eu fui justificado. Quando Deus diz que eu fui justificado, não é porque eu fiz alguma bondade, não é porque eu fui bom. 난 의롭지 않은 아무 의롭게 될 만한 일을 안 했는데 하나님이 은혜로 값없이 해줬기 때문에 나 의롭다고. Eu não fiz nada para receber isso, não mereço isso, mas pela graça de Deus, Ele me justificou e diz que eu sou justo. That would be good even if the Se só os anjos dissessem que eu seria justo, seria ótimo já, mas Deus está dizendo que eu sou justo. 하셨습니다. Deus diz que eu sou justo. 여러분 그 제가 이 성경을 읽을 Então, quando eu vejo a Bíblia, 내가 가늠한 여자라. se eu me colocar no lugar da mulher adúltera, 주님의 지혜를 가졌다면 내가 다 돌에 맞지 안 죽을 건데. eu pensaria, nossa, se eu carregasse, se eu tivesse a sabedoria de Jesus, eu não chegaria a esse ponto de morte. Mas eu vivi confiando na minha sabedoria. Eu acreditava que não seria pega, mas os meus métodos estavam errados. 내가 죽게 됐어. O meu método me fez chegar a ser morta apedrejada. A mulher adúltera chegou nessa posição. Encontrou com Jesus. 예수의 마음속에 뭘 발견했냐? E o que encontrou dentro do coração de Jesus? 예수의 이야기를 듣고 결론적인 면을 보니까 Escutando as palavras de Jesus, vendo o resultado das suas palavras, 기뻐하셨습니다. Jesus Cristo queria salvar aquela mulher. 싶어서 예수 살릴 수 있는 말씀을 Por isso, Jesus Cristo disse palavras que salvariam aquela mulher. 없는 자가 돌로 치라고. Dentre vocês, aquele que não tiver pecado, que lhe atire pedra. 칠 수 없어. Mas e ninguém pôde atirar pedra nela, porque todos tinham pecado. 예수님이
Depois que todos foram embora, 가늠한 여자에게 말하는 Jesus Cristo diz à mulher: 여자들을 고소하던 그들이 어디 있느냐? mulher, onde estão os teus acusadores? 없느냐? 정죄한 적 없느냐? Ninguém te condenou? 가늠한 여자 돌아보니까 아무도 없어. A mulher adúltera procurando, não tinha mais ninguém. 돌만 잔뜩 깔려 있어. Ela só viu muitas pedras no chão. 돌이 날라 내 머리를 깨고 E ela pensou, aquelas pedras deveriam atingir a minha cabeça, quebrar o meu braço, 갈비뼈가 깨지고 quebrar as minhas costelas. 죽어야 할 그 돌이 다 땅에 떨어져. Aquelas pedras que deveriam matar ela estavam todas no chão. 예수님이 Quem fez isso? Jesus fez isso. 이 성경을 읽으면서 Então eu lendo a Bíblia, 가늠한 여자를 죽음에서 건진 그 예수님 지혜라고 하면 se for a sabedoria de Jesus que resgatou a mulher adúltera, 지옥에 가서 멸망당한 그것도 Jesus Cristo é um ser que pode me resgatar da morte do inferno. Who's going to go to hell? 내가 그분을 믿어야겠다. Ah, eu tenho que confiar nele. 그분 나를 그렇게 하시겠구나. Se eu confiar nas suas palavras, ele vai fazer isso comigo. 여자를 보고 의롭다고 하신 분이 Jesus, que disse que a mulher adúltera era justa, 성경을 읽어보니까 놀라운 것은 só uma coisa que é incrível na Bíblia. 엄격하게 이야기하면 가늠한 여자는 대명사입니다. Se nós falarmos de uma forma mais simples, né, a mulher adúltera é uma representante. 대신해서 그 여자를 세운 거고 Being a pronoun, Jesus Cristo estabeleceu essa mulher para falar para nós aquilo que ele queria falar para nós fazer na nossa vida. to represent all of 가늠한 us. 여자도 죄를 지었고 우리도 죄를 지었어. A mulher adúltera pecou, nós também pecamos. 죄 지은 가늠한 여자 살린 것 똑같이 예수는 우리도 살리겠다는 이야기입니다. Isso quer dizer que, da mesma forma que Jesus resgatou aquela mulher, ele quer salvar a nossa vida. Who does not condemn? Jesus, ele não condena. 의롭다고 하셨어요. Jesus Cristo disse que nós somos justos. 그래서 어느 날 예수님하고 저하고 부딪혔습니다. Um dia eu colidi com Jesus. 죄를 짓고 독질하고 거짓말하고 죄를 많이 지어 난 죄인이다. Senhor, eu sou pecador porque eu roubei, eu menti, eu já fiz muitas maldades. 입니다라고 말했어요. Então eu dizia, eu sou o pecador. 예수 날고 너 이제 깨끗해. Mas a palavra de Jesus diz, não, você é limpo. 죄인입니다. Não, Deus, eu sou pecador. 씻어졌어. Não, seu pecado foi lavado. 예수님 난 죄인입니다. Senhor Jesus, eu sou pecador. 이러워. Não, você é justo. Eu pensei, 예수님을 이길 분 아무도 ninguém pode vencer Jesus. 없다 생각하고 예수. Eu não pude vencer os pensamentos de Jesus. Eu deixei o meu coração. Se o Senhor Jesus diz que eu sou justo, eu sou justo. E eu acreditei nisso. A partir desse momento, 전에는 내 마음에 예수님 말씀에 내 생각이 있어. antes, no meu coração tinha o meu pensamento, 내 모든 삶이 예수님 말씀에 달려 있어. mas já que toda a minha vida está nas mãos das palavras de Jesus, 내 마음을 as palavras de Jesus começou a conduzir a minha vida. 이해가 보이고 눈이 뜨이는 걸. Abriram-se olhos, surgiu uma sabedoria que eu não tinha antes. 여자를 그 죄에서 건지고 구원하신 것처럼 Assim como Jesus resgatou e salvou a mulher adúltera, 이런 방법으로 죄에서 건지고 구원하셨다는 이야기입니다. da mesma forma quer dizer que nós também fomos salvos e resgatados dos pecados por Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. 그런데 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음으로 우리 죄가 영원히 E pela sua morte na cruz, os nossos pecados foram lavados para sempre. 저는 이제 뭘 해야 합니까? Então o que nós devemos fazer agora? 날 믿어야 합니까? Devemos crer no nosso pensamento? Não! 내 생각이 틀렸고 예수님 말씀. Porque os meus pensamentos estão errados e as palavras de Jesus estão certas. Se Jesus diz que eu sou justo, sou justo. Jesus Cristo diz que lavou meus pecados, que não se recorda dos meus pecados. Quão incrível isso, pessoal! 그때부터 저는 내 속에 많은 생각이 일어났는데 A partir de então surgiram muitos pensamentos dentro de mim, 내 생각을 믿지 않고 예수님 말씀을 믿기 시작했어요. mas eu deixei os meus pensamentos e aceitei a palavra de Jesus. 마음이 내 마음 안에 들어오면서 E entrando o coração de Jesus dentro de mim, 평안이 내 마음에 오고 a paz de Jesus tomou conta do meu coração, 마음에 들어오고 a sabedoria de Jesus tomou conta do meu coração, 내 마음에 들어오고 a santidade de Jesus entrou no meu coração, 은혜가 내 마음에 들어왔어요. a graça de Jesus tomou conta do meu coração. 여러분 분명하게 얘기하는 것은 Pessoal, uma coisa que eu posso falar com certeza, a Bíblia diz isso. Jesus disse que nós somos justos. Now, 가늠한 여자 지혜는 A sabedoria da mulher adúltera, 피겠지 않은 마음에서 가늠을 했다고 얘기했죠. I said, a sabedoria dela dizia, eu não vou ser pega, mesmo que adultere. Não é? 그 지혜가 잘못해서 돌에 맞추고 했어요.
Então, por essa sabedoria estar errada, ela chegou a ser pega e iria ser morta. 수밖에 없는 여자를 살리기에 충분했어요. Mas a sabedoria que Jesus tinha era uma sabedoria que era o suficiente para resgatar aquela mulher da morte e salvar ela. 가리키는 이야기인데 Essa mulher adúltera representa nós. 여러분들도 여러분의 지혜로 살면 멸망을 당하고 Se vocês vivem pela sua sabedoria, vocês irão encontrar a destruição. 내 지혜로 살면 여러분 삶이 확실히 달라. Mas eu tenho certeza que as suas vidas mudarão Surely live. 그래서 저는 se viverem com a sabedoria de Jesus. 하고 예수님 지혜가 있는데 And that's why Existe a minha sabedoria e a sabedoria de Jesus. 지혜는 나에게 말하기는 너는 죄인이라고 말하는 거야. A minha sabedoria diz para mim: você é pecador, 거짓말했잖아. você mentiu, 도둑질했잖아. você roubou, 했잖아. você errou, você brigou, você odiou. É pecador. A minha sabedoria diz isso. wisdom tells me. 예수님의 지혜는 나에게 뭐라고 말하냐면 Mas o que diz a sabedoria de Jesus para mim? 그 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치는 거 한 사람도 가는 먼저 못 쳤지, 그죠? Assim, sabe, as palavras de Jesus que foi dito, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pôde atirar pedra naquela mulher. 나를 높이고 세우는 일을 하는데 도움이 돼. A sabedoria de Jesus destrói todos os meus pensamentos e estabelece um novo coração. 나는 죄를 죄인인데 Eu pequei, sou um pecador. 고 Pequei. 한동안 많은 죄를 죄인인데 Por vários motivos eu sou um pecador. 우리 죄를 사러 오셨습니다. Mas Jesus Cristo veio remir esses pecados. 우리를 정죄하지 않는다고 말씀. Jesus Cristo disse que não nos condena. Jesus Cristo diz que somos justos. Jesus Cristo diz que somos santos e que fomos lavados. 내가 결정해야 할 사실 가운데 한 가지는 É uma coisa que eu tive que decidir na minha vida. 내 생각을 믿을 것인가, Eu vou acreditar no meu pensamento 말씀을 믿을 것인가. ou eu irei acreditar na palavra de Deus. 그걸로 이제 모든 결정을 하게 돼. Tudo iria se resumir nisso. 내 생각을 믿으면 Se eu confio no meu próprio pensamento, 우리가 죄인 아니라고 말할 수 없어. não há ninguém que possa dizer que não é pecador. Sinner. 근데 저는 어느 날 예수님 싸워서 예수님께 졌어. Mas um dia, eu colidi com Jesus e perdi para Jesus. 다 버리고 Deixei todos os meus pensamentos 예수님의 말씀을 믿기로 했어. e eu acreditei nas palavras de Jesus. 날 보고 어렵다고 그랬어. Ele disse que eu sou justo. 예수님 우리의 범죄함을 위해 내어줌이 되고 Ele foi entregue por causa das nossas transgressões 우리 다시 살아나셨어. e ressuscitou para nossa justificação. 너 의로워. Oxupar, que você é justo. 내 십자가에 다 벌 받았어. Eu fui castigado pelo teu pecado. 기억지 않아. Eu não me lembro dos seus pecados. 거룩해. Você é santo. 깨끗해. Você é limpo. 예수님 말씀. Jesus disse isso. 성경이 그렇게 A Bíblia diz isso. 내 생각은 O meu pensamento. 아니면 난 죄인입니다. Não, Senhor, eu sou um pecador. Ah, eu cometi tantos pecados. Por favor, me perdoe. 두 개의 생각. São dois pensamentos 다른 두 개. completamente diferentes. Pessoal, a mulher adúltera, 자기 생각을 따라 돌에 맞추고 수밖에 없는데. ela não tinha como evitar a morte seguindo o seu pensamento. Mas conheceu a Jesus que resgatou a sua vida. A partir daquele momento, ela já não confiava mais em si, mas em Jesus. Ah, eu sou pecador. Mas se Jesus Cristo diz que eu sou justo, sou justo. 일어나 자리 들어 걸어가라 했어. Jesus Cristo disse para o coxo de nascença: levanta, toma o teu leito e anda. Even though I cannot Eu não posso andar. Mas se Jesus Cristo mandar andar, eu vou e andar. Ele levantou e andou. As palavras de Jesus se realizam. 예수님 말씀과 제 생각은 다르기 때문에 Mas as palavras de Jesus são diferentes do nosso pensamento, 때로 예수님 마음하고 내 마음 같지 않기 때문에 já que jamais o nosso coração será igual ao de Jesus. 되면 다 다릅니다. Se nós temos 10 pontos ou 100 pontos, todos serão diferentes. up until Na minha vida, até os meus 19 anos, eu vivi com o meu próprio coração. 그날은 다 저질렀습니다. Cometi todo tipo de maldade possível. 그날 예수님을 내 마음에 받으렸습니다. Só que com 19 anos, eu aceitei Jesus no meu coração. 생각들이 많이 있는데 Eu tinha meus pensamentos, eu tenho a minha sabedoria, mas eu não dependi, não utilizei mais elas. 이건 잘못된 거야. Eu descobri, se eu seguir isso, eu vou fracassar, isso é errado. A palavra de Jesus está certa. 그러면 의로워. Se Jesus Cristo diz que sou justo, sou justo. 세상을 다 죄인이라 그래도 Por mais que o mundo inteiro me condene dizendo que eu sou pecador, 없다고 말. eu digo que sou justo. 왜?
Por quê? 예수님을 믿기 Porque eu creio em Jesus. 예수님 그분이 나를 옳다고 했습니다. Se Jesus disse que eu sou justo, 거룩하다고 하셨습니다. se Ele falou que eu sou santo, 정죄하지 않는다고 했습니다. Ele disse que eu não me condena, 기억지 않는다고 하셨습니다. Jesus disse que não se lembra dos meus pecados. 그런 거 아니에요? Então não sou justo, pessoal? 죄를 안 지은 게 아닙니다. Eu não estou dizendo que eu não pequei. 한 죄를 안 지은 게 죄를 많았지만 Sim, fui muito mal, já cometi muitos pecados. 내가 지금까지 내 지혜로 살았는데 Mas a questão é, eu vivia com a minha sabedoria. 내 지혜, 내 생각, 내 방법. Eu vivi com a minha sabedoria, meu pensamento, meu método. 고린도전서에서 1장에 하는 말씀이 Só que o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, 예수 안에 있고 mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 됐다고 말합니다. da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 자, 이제 다 같이 한번 읽어봅시다. Vamos ler todos juntos esse versículo, pessoal? 1, 2, 3 e... Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 구속함이 되셨으니 예수님의 지혜가 내 지혜가 되고 A sabedoria de Jesus se tornou a minha sabedoria, 내 의가 되고 a justiça de Jesus se tornou a minha justiça, 내 거룩함이 되고 a santidade de Jesus se tornou a minha santidade, 구원이 돼서 a salvação de Jesus foi a minha salvação. 그 지혜를 받아들였어요. Eu aceitei a sabedoria de Jesus. 그전까지 나는 늘 죄인이라고 그랬습니다. Até antes disso eu dizia, eu sou pecador, 죄인이었습니다. eu era um pecador. 나는 내 마음엔 죄인이란 내 생각을 버리고 Mas eu deixei o meu pensamento que dizia que sou pecador. 예수님의 지혜를 E eu aceitei no coração a sabedoria de Jesus que diz que eu sou justo. Eu aceitei as palavras de Jesus. 의롭습니다. Eu sou justo. 내가 안 의로워도 내 책임 아니 예수님 책임. 예수님이 의롭다 했으니까. Por mais que eu não aparenta, pessoal, isso é responsabilidade de Jesus, porque Ele disse que eu sou justo. Eu somente criei nas palavras de Jesus. 내가 볼 때 난 죄인이지만 Com certeza, aos meus olhos, ao meu ver, eu sou pecador. 때문에 Mas já que Jesus disse que eu sou justo, 나를 믿으면서 예수를 믿을 수는 없습니다. pessoal, eu não posso dizer confiar em Jesus se eu acredito em mim. 예수님을 믿기 위해서 내 모든 생각을 버려야 합니다. Para crer em Jesus, eu tenho que negar todos os meus pensamentos, 지혜 a minha sabedoria, os meus métodos. Eu deixei tudo. 성경에 나온 예수의 마음을 따라 살게 돼. E segundo as palavras de Jesus que aparecem na Bíblia, passei a viver a minha vida. E o incrível, 이때 전에 보이지 않는 새로운 세계가 보이기 시작했어요. após isso, toda vez que eu li a Bíblia, comecei a enxergar um mundo novo que eu não enxergava antes. Eu enxergava o coração de Deus. 하는 동안에 Enquanto eu vivi seguindo a palavra de Deus, 놀랍게 나를 이끌어가시고 eu vi que Deus conduziu a minha vida de uma forma incrível. 내가 1965년도에 Em 1965, 남거창어 장파리가 조그마한 시골 교회 eu ministrava numa pequena igreja, na região 거기 제가 de Changpali. 군대 영장 한 1년 전에 나오는데 E estava prestes a entrar no serviço militar, obrigatório. 저 군대 영장이 1년 전에 나와 가게 됐는데 Eles haviam me convocado, com um ano de antecedência. 1년부터 이제 기도할 때마다 군대를 위해서 Por isso, toda vez que eu orava em relação ao exército. Senhor, por favor, enquanto estiver no exército, permita eu receber a graça dos meus superiores, permita eu receber a graça dos meus companheiros. from my underclass. E Deus realmente escutou muito essa oração. Based in Wonju. 들어가자마자 우리가 최고 고참이 됐어요. And so the very Eu fiquei 3 anos no exército 16주 동안 고참 노릇. for 16 e na minha vida eu nunca tive momentos tão felizes quanto aqueles. Em tudo o que eu fiz, Deus me ajudou. 어느 날 이제 토요일 날 매일 후배들이 들어와요. Todos os sábados chegavam novos recrutas. 후배 방에 가서 여러분 어제 저녁에 기차는 잘 잤습니까? Eu entrava no quarto deles e falava, pessoal, vocês dormiram bem? E eles respondiam, sim, senhor. Eu falei, podem ficar tranquilos, não fiquem tensos. Agora estamos no serviço militar, vocês vão ter uma rotina muito cansativa. So I sort of Então eu não quero cansar vocês. 거인들 기독교인 손은 거의 90% 손들 Eu só quero falar algumas coisas. Perguntei quem era cristão, 90% levantou o braço. 가지고 Eu fiz o nome, a lista com o nome deles. 그
E aquela base era uma igreja, uma base muito grande, mas não tínhamos nenhum capelão ali. E eu tomei a frente desse trabalho. Fiquei muito feliz. 어느 날 교육실에 갔는데 E um dia nós fomos ali na sala, né? 방송에 나왔어요. E eles anunciaram: ROC 311기 박옥수 교수 본부로 와라. soldado número tal, 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 vá para a base. 딱 갔어요. Eu fui. Eu falei, sentido. ROC 311 박옥수 부르마다 왔습니다. Soldado Oxo Park número tal, tal, tal. 그 이제 교육 그 본부의 제일 높은 중이었는데 E o maior, né, ali da nossa base era um coronel. 중이가 날 보고 박이병 E ele falou, soldado Park, sente-se. 내는 장교하고 사병하고 다른 게 하나 있어요. No exército tem uma diferença entre os oficiais e os soldados. 장교는 사병 앞에서 욕하고 A diferença é que os oficiais xingam os soldados na frente dele. 사병은 장교 뒤에서 욕하고 E o soldado xinga os oficiais, só que pelas costas, né? Essa é a diferença entre um oficial e um soldado. 장교인데 그 중인데 높은 분인데 And so he was an officer. He was very high, and so he was 그게 there. 말 안 놓는 거예요. 박이병 군에 오시기 전에 오기 전에 사이트 무슨 일을 했나. Só que esse oficial, né, ele me tratava muito bem. Ele perguntava, soldado Park, o que você fazia antes de ingressar no exército? Eu falava, eu era evangelista de uma igreja, senhor. É verdade? 그분이 쭉 이야기를 해요. Ele começa a falar, Say to me, 자기 열심히 예수 믿었습니다. eu criei em Jesus, 군대 와서 타락해 술 마시고 담배 mas eu corrompi depois que entrei na igreja, comecei a fumar, comecei a beber e eu sofro muito por isso. 어제 박이병이 예배 드린다고 보고하러 왔는데 Eu escutei que você tem prestado culto com os soldados e eu fiquei muito tocado com isso. 그때 추운 겨울이었는데 Estávamos na época de inverno, muito frio. Nós não tínhamos um salão de culto para cultuar. 꼴짝 양지 쪽에 예배. Nós prestávamos culto, né, num canto da montanha ali. 내가 박이병 어떻게 하나 보니까 양주에 예배 드리는데 너무 가책을 받고 E sabe, quando ele estava falando que ele ficou muito tocado, que quando escutou que eu estava prestando culto, 뭘 도와드릴 게 없어. ele perguntou, soldado Park, será que eu não posso te ajudar em alguma coisa? 장교님 저희들 교실 하나 빌리면 교실에서 예배 드렸으면 Eu falei, sim, senhor, se o senhor puder nos permitir uma sala de aula para podermos prestar culto, seria muito bom. Sério? 어느 교실 좋냐고. Que sala é melhor? 어디 그 일반 학교장이 좋습니다. E eu falei, a sala ali da nossa escola comum. any classroom would do 보통 well. 이제 저 우리 통신병들 무전기들 장비가 많은 일반 학교 Porque a nossa base ela era uma base de comunicação e as salas de comunicação tinham muitos maquinários, né? Então eram bom meio que salas de aula ali que eram vazias. 병장 줬으면 좋겠어. I said that Eu falei, seria bom a sala 16. 그 이제 병장 보고 16교장 열쇠 줘. 언제든지 일과 마치면 쓰도록 해라. and E ele ordenou, olha, deixem a chave da sala 16 com ele para que ele possa usar quando quiser. 그래서 우리가 예배를 이제 16주가 동안 예배를 드리고 인도를 했는데 Por 16 semanas ele deixou nós utilizarmos aquela sala. 구원을 받아 셋이서 그 일을. E 2 amigos meus, né, receberam a salvação. Então nós 3 evangelizávamos. 우리 셋이 모여서 많은 이야기들 해. E por aquele tempo que ficamos juntos, né, nós conversávamos muito. 이 부대에 남아 E sempre nós dizíamos, olha, um de nós 3 tem que ficar nessa base, nós temos que pregar o evangelho para as outras pessoas. 기도 하나님 우리 이 부대 남게 해달라. Então orávamos para Deus para que Deus permitisse um aqui nessa base. 학교는 통신교육 부대는 뭐냐면 1등에서 5등까지가 되면은 자기가 원하는 데도 올라가요. E tem uma regra lá, né, que dentro dessa base de comunicação, se você fica entre os 5 primeiros colocados, você pode escolher o lugar para onde você quer ir. E no nosso grupo, né, que era de 40 pessoas, vieram 6 que já tinham uma experiência muito grande no código Morse. 까로 보내니까 what they Então, já que essas pessoas que já tinham experiência com o código Morse foram enviados para o nosso grupo, 못 따라가요. por mais que a gente tentasse, jamais podíamos, sabe, alcançar o nível deles. no matter Era muito difícil entrar, sabe, no grupo daqueles 6. 지역을 뭐 40명한테 13등 했더라고요. Quando eu me formei, dos 40, eu fiquei em 13º. 내가 반드시 전방으로 가야 했어. Então eu tive que ir para outra base. 날그 중인이 너무 고마워서 Só que no dia que eu fui, eu fiquei tão agradecido por aquele superior que eu fui cumprimentá-lo, né? Eu esperei ele na entrada, assim, da sala dele, e quando ele apareceu, eu cumprimentei ele, sentido.
said, Falou, soldado Park, tudo bem? 오늘 졸업합니다. I'm Eu graduating. falei, sim, eu estou me graduando hoje. Eu fiquei muito grato por o senhor me ajudar, por isso eu vim cumprimentá-lo. 명대에서요. 작대기 2개. No dia que eu me formei é que eu ganhei a meu segundo, My first level. segunda linha, né? Minha segunda linha. 박일병 잠깐만. And Ele so falou, then, soldado Park, wait a minute, espere um Private momento. Park. And he says this. 내가 박일병을 좋은 부대에 보내주고 싶었다. Private Eu Park, we queria, want to send sabe, you to te main enviar base. para uma base boa. 제일 좋은 게 서울 수도 경비사하고 Aí dentro do nosso grupo, né, de comunicação, a base de Seul era melhor. 502 장통단하고 A segunda era 502 a segunda era a base 502, né, de Daegu. The long distance Era uma base para comunicação a longa distância. so Busan E a terceira era a base de Busan. 군수 기지 사령. and so then it's the Era main uma base de telecommunication telecomunicação. É que ele não foi no exército, pessoal. Então ele queria me enviar para esses lugares. 근데 박일병 내 곁에 있으면 내가 신앙에 도움이 될 것 같아서. Mas aquele superior ele disse para mim: Mas Parker, se você ficar do meu lado, você vai poder me ajudar na minha vida espiritual. Por isso eu fiz com que você permanecesse aqui. Por favor, não se chateie com isso. Vamos trabalhar juntos. Para mim, quando eu escutei aquilo, eu fiquei, sabe, muito feliz, parecia um sonho. Muito obrigado, eu falei para ele. 통신 벙커에 Eu entrei numa sala vazia, né? 가면 하나님 감사하는 사람을 보여 이 부대 있게 너무 감사. Naquele lugar escuro, eu fiquei batendo na parede, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. 그 중위님 밑에서 제가 일을 하게 E eu comecei a trabalhar, sabe, bem abaixo dele. And so then there was an officer there. 장이 있었고 Sempre no lugar que eu estava tinha oficiais, Then tenentes. also I was there as my first level private. 중위님이 나한테 Eu era o único soldado ali, né? Mas And he would not. eles falavam assim com com respeito comigo. And then he would always say, Ô, senhor Park, você já terminou isso? Sim, sim. O senhor poderia fazer isso? 그러니까 이제 우리 고참들이 저한테 욕을 툭하면 근데 새끼약하고 하는데 그것을 못하는. No exército, os superiores geralmente eles falam de uma forma mais grosseira, né, ofensiva, mas eles nunca eles faziam isso comigo. E há pouco tempo atrás eu encontrei esse oficial, né, aquele oficial que tanto me ajudou. over in Suji over there. 자주 만 Ele vive na cidade de Suji. Times. 너무 나한테 고맙게. And Foi muito, muito gratificante. 일을 하든지 항상 내 편에 또. Em tudo que eu fiz na minha vida, Deus realmente me ajudou. 그러니까 여러분 이번 일은 내가 지금도 믿어지지 않아요. E o que está acontecendo agora, pra falar a verdade, ainda não acredito. 마치고 제가 들어가서 그거 보면 막쭉 사람들이 보내왔는 거 보면 Quando terminamos o culto, né, eu entro na internet e vejo todas aquelas mensagens, né, eles ficam mandando a mensagem para mim traduzida. 내까지 그걸 하도 많이 봐서 요즘 막 눈물이 자꾸 눈물이 나서 E eu tô vendo tanto essas mensagens que hoje que eu tô ficando com problema nos olhos. 정말 여러분 하나님이 내 안에게 나의 인생을 전부 잡고 계시. Deus está dentro de mim, Deus está guiando a minha vida. 그날부터 내 속에는 모든 생각을 지웠어. Eu decidi apagar todos os pensamentos do meu coração 하나님의 지혜, 하나님의 말씀 내 마음에 e decidi aceitar a palavra, a sabedoria de Deus. 이제는 옛날에 나가 아니었습니다. Não tem como eu permanecer a mesma pessoa. 새로운 피조물이라. A Bíblia diz que eu sou nova criatura. new creature. 이전도 지나가서 다시 보라 새거. As coisas velhas se passaram, né? Se fizeram novas. 이 가늠한 여자가 새로운 사람이 A mulher adúltera se tornou uma nova pessoa. I'm a new person. 예수님이 여자에게 Jesus Cristo disse a ela: 이제 너를 고소하는 그들이 Onde estão os teus acusadores? 너를 정죄한 자가 없는 Ninguém te condenou? MD. 아무도 E não tinha ninguém. Man, Lord. 돌로 제 많은 돌덩이를 들고 있던 Aquelas muitas pedras, né, que estavam nas mãos daquelas pessoas, todas foram embora. All the way. 나를 향해 날려 그 돌들 다 Todas aquelas pedras que deveriam acertar ela estavam no chão. Floor. 가늠한 여자 같은 삶을 많이 삽니다. Eu vivo como uma mulher adúltera Caught in the act of adultery. 예수님으로 말미암아 por meio de Jesus. 내게 날라온 돌들이 내게 날라온 비난이 내게 날라온 저 뭐야 어둠들이 다 떨어뜨리 Todas as pedras que vêm contra mim, todos os insultos, toda, sabe, a morte, as trevas, Jesus Cristo faz tudo cair em terra. 여자가 예수님 만날 때까지는 음란한 마음이 가득 Aquela mulher, até encontrar com Jesus, ela estava cheia de lasciva. 죽기 때문에 두려움으로 가득 찼습니다. Quando ela foi pega, estava sendo arrastada para morrer, estava cheia de medo. 예수님을
Mas o coração dela, depois que encontrou com Jesus, depois que voltou, era completamente diferente. Não tinha lasciva, não tinha mais medo. Nowhere like that in our heart. 마음엔 감사로 O coração dela estava repleto de gratidão. 아, 내가 이제 살았구나. Eu estou viva! I'm gonna live. 저는 생각을 해봤습니다. Eu pensei. About it. 그저 예수님을 떠날 때 어떻게 떠나는가 생각. Eu pensei em como essa mulher partiu de Jesus. Senhor, muito obrigado. Thank you so much. 그리고 이제 집으로 E ela começa a ir para sua casa. Her way home. 마음에 말할 수 없는 감사가 O coração dela está repleto de gratidão, uma alegria. 두 발자국 걸어가다 Ela dá alguns passos. Steps. 또 돌아서 선생님 Novamente ela volta e, Senhor, muito obrigado. 나를 돌로 쳐 죽이려고 하는 Todas as pessoas quiseram me matar, me apedrejar. 나를 사랑해서 Mas o Senhor me amou. 더러운 죄인을 살리시고 O Senhor deu vida a uma mulher como eu, uma mulher suja. 또 감사 E ela dava um passo, depois voltava com gratidão de novo. 가늠한 여자 마음엔 예수님으로 O coração dela estava cheio de Jesus. She was filled with Jesus. 문을 열고 방에 들어가면 Ela chega em casa, abre a porta do quarto, entra no quarto. Nossa, eu não poderia mais estar aqui. 왔어 Mas eu estou aqui. 잠을 잠 Ela dorme. Sleeping in her bed. 이런 편한 침대 잠 못 잘 Eu pensei que não poderia mais dormir nessa cama. 돌더미 속에 쌓여 Eu deveria estar enterrada em pedras. Tomb of stones. 고맙고 O coração dela estava cheio de gratidão, gratidão e gratidão. 먹다가도 감 Ao comer, ela tinha gratidão. 정말 물을 마시다 Ao beber água, ela tinha gratidão. Water. 설거지를 Ao lavar a louça, ela tinha gratidão. 하다가도 Ao dormir, ela tinha gratidão. Ao fazer qualquer coisa. Agora, essa mulher vivia com o coração que Jesus tinha colocado nela. Inside of her. Antes, eu confiei no meu pensamento. A minha vida só tinha problemas. 어느 날 내가 산 삶 자체가 왜 이렇게 된지 Mas uma vez, eu descobri por que a minha vida era assim. 내 마음이 더럽고 O meu coração era sujo, meu coração era mau, meu coração era imundo. Realize that because my heart is dirty, filthy, and evil. 마음 너무 더럽고 Pessoal, pelo meu coração ser tão sujo e tão mau, por ser tão imundo, So wicked. em 1962, eu deixei tudo, joguei tudo fora. Até hoje eu tenho pensamentos próprios, mas eu não vivo seguindo isso. Eu aceitei o coração de Jesus. 그분이 Se Ele diz que eu sou justo, eu sou justo. I am righteous. 그분이 거룩하다. Se Ele diz que eu sou santo, eu sou santo. 예, 예수님. Sim, Senhor, o Senhor está certo. That's right. 전에 더러운 인간이었는데 Eu era um pecador sujo, 못된 인간이 uma pessoa má. Be such a wicked human being. 악한 인간이었는데 Eu era uma pessoa ruim. Such a bad human being. 당신으로 말미암아 거룩히 Mas por meio de Ti, hoje eu sou santo. 이루어졌으며 O Senhor me santificou. O Senhor me justificou. A minha vida começou a mudar. Change. 가늠한 여자 예수 없이 있으면 문제였지만 A mulher adúltera sem Jesus só teria problemas. 같이 있는 동안 Mas enquanto Jesus Cristo esteve com ela, 돌에 맞추어도 문제가 안 돼. até aquelas pedras não se tornaram problema na vida dela. 여러분 박옥수 목사는 예수와 같이 있어요. Pessoal, Oxo Park está junto com Jesus. 여러분도 예수와 같이 안 있겠어요? Vocês não? Will you not choose to be with Jesus? 다른 게 아닙니다. Não é outra coisa. 여러분 모든 생각을 내려 Pessoal, deixem o que os seus pensamentos dizem e creiam na palavra de Jesus. 여러분 말씀하고 여러분 생각 예수님 생각 Os seus pensamentos são diferentes dos de Jesus. Deixar o pensamento e crer em Jesus é acreditar em Jesus. You're holy, you are holy. Se Ele diz que somos santos, somos santos. Se Ele diz que somos justos, somos justos. Se Ele diz que lavou nossos pecados, Ele lavou nossos pecados. Ele lavou nossos pecados. 여러분 예수님의 지혜로 살게 돼요. Não acreditemos no nosso pensamento, mas vivam com a justiça de Jesus, com a santidade, com a sabedoria de Jesus, pelo poder de Jesus. 나이가 많아서 이제 보통 이제 사역을 그만둬야 할 나이가 돼요. Eu já estou muito velho, né? Eu estou numa idade que já devo parar de ministrar, 아직 뭐 그만두라 안 그래 지금도 하고 mas estou continuando porque ninguém pediu para eu parar. Told me to stop. 원래대로도 여러 번 집회를 해. Esse ano também já conduzi inúmeras conferências. 생각하면 너무
E sempre que eu prego, eu fico muito grato. 특히 이번 방송 통해 Principalmente essas transmissões dessa vez, Through the televised broadcast, 꿈 같은 para mim, é um sonho. a dream. 수많은 방송을 재방송해 Numerous Inúmeras emissoras transmitiram todo esse conteúdo. 방송국에도 감사드리고 싶고 Eu agradeço a todos que nos ajudaram, 또 감사드리고 싶고 a todos que estão assistindo 특히 여러분이 이번에 코로나로 고생하는 많은 분들이 e principalmente aqueles que estão sofrendo, com o coronavírus, 내가 죽을 수밖에 없는데 예수님 만나서 거기서 벗어나듯이 assim como a mulher adúltera ao encontrar com Jesus pôde se libertar de toda aquela morte. Eu espero que pela palavra de Deus vocês possam se encontrar com Jesus nos seus corações e vencer o coronavírus. E que 만든 분야도 그 어려움 속에서 예수 위로를 얻게 되기를 바랍니다. em meio a essas dificuldades vocês possam ser consolados pelo Senhor Jesus. 예수님 우리를 사랑하셔서 Jesus Cristo nos amou, 모든 부분에 우리를 도우십니다. em todos os pontos Ele nos ajuda. 여러분 생각 믿지 말고 Não confie em seus pensamentos. Creiam na palavra de Jesus. 가늠한 여자는 자기 생각을 믿었다가 돌에 맞추고 A mulher adúltera, ela quase morreu por ter confiado no seu pensamento. 예수님 말씀을 믿으면서 But when she Quando acreditou nas palavras de Jesus, teve paz. 여러분 우리 모두가 Pessoal, todos nós, 내 자신 믿지 말고 não confiemos mais em nós. Vamos crer na palavra de Jesus. 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하신 Jesus Cristo foi crucificado e remiu nossos pecados. Ele disse não se lembrar dos nossos pecados. 죄가 많을지라도 Por mais que vocês acreditem ter muitos pecados, 죄가 사해진 걸 믿으십시오. creiam que Jesus Cristo já lavou todos. 하나님의 은혜가 여러분 넘치게 될 줄. E eu creio que a bênção de Deus irá ser abundante em suas vidas. Muito obrigado. Vamos orar? 거룩하신 하나님 아버지, Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 우리의 죄로 영원히 죽어야 하는데 Nós deveríamos morrer por causa do pecado, mas o Senhor Jesus veio a essa terra para nos salvar e nos lavou. 모두 예수님을 믿어서 Agora que todos possamos crer no Senhor 예수의 지혜로 살게 하시고 e que nós possamos viver não com a nossa sabedoria, mas com a tua sabedoria, Senhor. come into our hearts. 하나님처럼 복되게 Que o Senhor possa entrar em nossos corações e nos abençoar. 고생하는 많은 사람들이 As muitas pessoas que estão sofrendo pelo coronavírus, Senhor, que possam renovar as suas forças pelo Senhor. Os abençoe e por mais que tenham pessoas infectadas, que possam alcançar a sua graça, 건강을 찾고 recuperar a saúde e possam alcançar a tua bênção. 말할 수 없는 은혜와 축복이 우리 모두에게 넘치길 빕니다. We ask that Pedimos que a tua imensa graça e bênção possa estar sobre nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Muito obrigado. Para aconselhamento espiritual, visite-nos missãoboanoticia.org.br ou ligue para 11 2256 0914 para mais informações. Os livros de desenvolvimento pessoal e espiritual do pastor Oxupark estão disponíveis pela editora Novo Século no site gruponovoseculo.com.br ou pela amazon.com.br.